Então, gente, bom dia. Então, esse é o grupo de pesquisa Piano e Tecnologia. Então, eu vou pedir para que cada um, né? Eu vou fazer uma breve apresentação do grupo. Eu comecei com o grupo em 2021, né? Já estava online. Tinham outros componentes. Ana Júlia, aluna chegando. E interdisciplinar, interestadual, agora internacional, né? Porque tem também membros de fora do país aqui, o Douglas representando. E, e assim, surgiu pela necessidade de a gente aprofundar pesquisas em piano, com uso de piano, pedagogia do piano e tecnologias, né? E quando a gente fala de tecnologia, a gente fala também de uso de DAW, né? De trilha, composição, né? Então, tudo que tem a ver com o uso de tecnologias, games, né? É, e aula de música, esse grupo de pesquisa ele acolhe, né? E no ano passado, né, eu criei um grupo de extensão chamado Trilhas para Vídeos, né, que vários alunos participaram, e porque aqui tem um curso de música e de cinema, né? E tem os cursos de bacharelado aqui da UFMT são de composição, regência e tem instrumentos clarinete, violão, canto e violino. E tem licenciatura em música também. Então fiz assim uma abordagem, assim um panorama aqui, né, do grupo de pesquisa e dos grupos de extensão, assim correlatos. Eu vou pedir para cada um que está aqui presente fazer uma breve apresentação, tá? Então, podemos começar com pessoas de fora. Paulo, pode começar, Paulo. Breve apresentação. Tá bom? Nós vamos fazer uma hoje e aqui eu fazer hoje. Opa, estão me ouvindo? Sim. Eu estou na sala aqui para fazer um exame, aí vamos chamar daqui a pouco, por isso que eu pedi para ser o primeiro. Então, eu sou o Paulo, sou da composição, estou tendo esse grupo desde o ano passado, né? E pretendo ajudar o que eu puder, né? Contribuir com o que eu puder, tá? Prazer em conhecer a todos, tá? Obrigada, Paulo. Ana Júlia? Estava fechada. Bom dia, primeiramente a todos. Hoje estamos em Cuiabá City, bipolar. Ontem estava 47 graus, hoje está 20. Eu sou percussionista, estudo na UFMT, sou professor, sou aluna da professora Luciana, fui de piano também e agora na pesquisa de piano e tecnologia. Eu faço pesquisa sobre jogos virtuais pro ensino musical. E é isso. Obrigada, Ana Júlia. Agora o Christian está entrando em outro. Oi, Christian. Quer se apresentar? Oi, me ouvindo bem aí? Sim. Então, eu tenho estudado composição assim por fora, né? Desde antes de entrar na faculdade de licenciatura. Me formei esse ano que passou, em novembro. E o meu foco é compor para jogo, para filme, né? Especializar nessa área. Fora que eu também faço um pouco de arranjo para a galera que tá precisando, assim. Obrigada, Christian. Vamos agora aos convidados aqui, fora de Cuiabá. Temos a professora Fabiana Bonilha. Oi, bom dia. Então,
A minha imagem está desativada aqui só para vocês, para transmitir um pouquinho melhor a fala, né, e a apresentação de vocês, então por isso que vocês não me veem, mas sim, eu sou Fabiana Bonilha, moro aqui em Campinas, sempre morei aqui. Sou graduada em piano pela Unicamp, né, bacharelado em piano, e depois continuei na Unicamp para fazer mestrado e doutorado. Hoje em dia eu trabalho no CTI Renato Archer, que é o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, que é um centro de pesquisa, né, ligado ao governo federal. E lá eu desenvolvo pesquisa na área de tecnologia assistiva, principalmente na área de transcrição em braille, transcrição de partituras em braille, produção de material em braille, né, que é um tema correlato ao meu doutorado, a minha experiência também como pianista. E então trabalho lá no CTI, né? Sou servidora lá no CTI Renato Archer. E participo, né, do grupo, acho que desde 2021, né, Luciana? Acho que quando o grupo foi criado, e fico muito feliz por poder participar, né, também do grupo. Sempre aprendo muito também com as apresentações, né, todas as discussões aí no grupo de pesquisa também, junto com a UFMT, né? Muito obrigada, Fabiana. Acabou que a gente não fez a audiodescrição, né? Às vezes eu Não, mas esqueço. tudo bem. Tá tudo bem. Não, tudo Tá, bem. Eu tô ouvindo vocês e pela voz também consigo, né, reconhecer vocês e participar também. tá ok. Obrigada, Fabiana. Gil, Oi, tudo bem, gente? Eu me chamo Gil Roseiro, eu sou pianista, compositor, e eu estou fazendo um mestrado aqui na Unicamp, em Campinas. Meu mestrado ele é voltado para a aplicação de ritmos brasileiros no piano. Mas também eu trabalho junto com a Fabiana lá no CTI e, e faço parte da pesquisa dela ali também. Acho que é isso. obrigada, Gil. Você está fazendo mestrado agora, né? Sim. É isso aí. E o Douglas? Professor Douglas. Uma boa tarde a todos e todas. Eu sou o Douglas, tenho mestrado em licenciatura em música na UNB. A minha pesquisa é mais voltada para a área de tecnologia, didática, né, na parte de cursos de licenciatura em música à distância. Sou tutor da UNB e toco piano também, na área do piano popular. E quero aprender aqui bastante com a troca de informações dos diferentes membros do grupo. Obrigada, Douglas. Lucas, agora você se apresenta, nosso convidado, e vamos lá. Eu sei que você tem muita experiência para passar para a gente aqui, tá? Uhum. Então é com você, Lucas. Obrigado pelo convite, gente. Luciana em especial, né? Meu nome é Lucas Cassano, eu estou no doutorado na Unirio, na linha de processos criativos lá, né? Além disso, eu tenho uma carreira já de cerca de 6 anos como compositor para audiovisual. Eu fiz todo o caminho de formação tradicional em composição, fiz graduação em composição, fiz mestrado em composição, terminei no ano retrasado, entrei para o doutorado, e em paralelo eu tenho essa atuação como compositor para audiovisual. E acredito que a Luciana me chamou aqui para falar sobretudo sobre essa relação entre academia de um lado, né, e mercado audiovisual. Parecem coisas que são super separadas. Talvez eu por uma inclinação pessoal tenho tentado integrar as duas coisas, e bom, estou no doutorado tentando falar sobre esse tipo de coisa, né? Vocês podem me ajudar também a conduzir aqui a conversa. Acho que talvez minha intenção seja muito mais de que seja uma conversa, e vocês
podem me perguntar o que vocês quiserem e podem me interromper. E a gente pode ir trocando essa ideia. Eu, inclusive, não preparei slides, não preparei nada disso. Assim, eu espero que seja mais esse campo para a gente trocar esse tipo de informação, né? O que você acha, Luciana? Perfeito, ótimo. Então a gente fica um bate-papo assim, acho que todo mundo tem várias perguntas já. Mas assim, talvez se você pudesse falar um pouquinho, né? Porque você é violonista, né? Isso que eu esqueci de falar. Eu tenho formação não formação acadêmica, mas eu sou violonista, guitarrista. Também toco piano um pouco, mas não sou pianista. Mas atualmente me identifico muito mais como compositor, produtor musical, né? Eu acho que seria interessante falar um pouquinho dessa questão, né? Que você... Não sei se essa foi o seu cronograma da vida, né? Quer dizer, trajetória. Você entrou primeiro na Unirio, né? Para fazer composição. E aí, né, conta um pouquinho dessa história da sua trajetória, né? Porque a gente, assim, uma coisa que eu acho muito importante falar, né? Porque a gente vai para o curso, né? A gente entra para a universidade fazer um curso, achando que a gente vai atuar assim, como se fosse uma linha reta, né? De atuação profissional, assim, né? Mas não é, né? Então, assim, essa sua trajetória acadêmica e, assim, quais foram os contextos também que te ajudaram a fazer o link fora da academia, né? Ou seja, vida real, atuação que naquele lugar do sonho, eu quero, sabe, atuar como, né? Porque o que é, entendeu? Então, assim, mais ou menos esse panorama. Entendi, claro. É engraçado, porque desde muito cedo eu me identificava com esse lugar do compositor, o compositor da tradição de concerto. Já sei lá, com 12, 13 anos eu já sabia que eu queria fazer isso, eu já estava me preparando. E quando eu entrei para a graduação na Unirio, eu entrei com esse foco, né? De, caraca, eu quero ser um compositor, mas, de alguma forma, pelo menos a forma como a instituição na qual eu estudei, a Unirio, mas eu acredito que seja parecido com outros lugares, funciona, é que existe essa formação do compositor ou da compositora para uma espécie de emprego que só existe lá dentro e que existe essa atividade que se assemelha um pouco com uma atividade talvez do século XIX ali do compositor, e que eu estava super dentro daquilo, mas no final da minha graduação me peguei pensando, bom, eu tenho a opção de seguir na carreira acadêmica, que é algo que eu tenho vontade, mas e se eu quiser fazer algo hoje, agora? O que eu tenho para fazer enquanto compositor com a formação que eu tenho, né? Isso no final da graduação, mas no início da graduação eu fiz o caminho normal dos compositores e compositoras. Eu estudei, né, tudo aquilo, toda aquela formação de tradição de concerto. Na verdade, o que foi pouco a pouco me chamando para essa carreira que eu tenho, né, que eu vim a ter desde o final da graduação, foi que eu fui um aluno que na graduação eu organizava concertos na graduação, né? Tinha até uma série que durante o período de existência dela na Unirio teve muitos convidados e pessoas muito legais que participaram, chamava-se série Compositores. Não sei se vocês já ouviram falar, mas na época ali de 2014 a 2017, 2016, ela aconteceu ali na Unirio, tinha concertos e tinha palestras, e eu organizava junto com um amigo de vida, que é o Rafael Bezerra, que hoje em dia é professor na Universidade Católica de Petrópolis. Ou seja, eu organizei muitos concertos e tal, mas eu percebi que sempre era uma certa dificuldade
a organização das coisas ali, justamente porque era algo que acontecia academicamente, né? Então, muitas vezes eu tinha que depender de uma certa boa vontade dos intérpretes, dos compositores, das compositoras, das pessoas, que aquilo começou a me gerar a pergunta de, bom, como eu posso eu mesmo chegar e fazer a minha música? Porque, às vezes, se eu for depender de fulano X ou Y para poder executar, ou não vai acontecer. No meu caso, aconteceu, apresentei dezenas de obras na universidade, mas sempre com aquela coisa, poxa, eu podia ter uma gravação daquilo, ou podia ter mais ensaio, podia ser num contexto melhor para mim, pelo menos do ponto de vista do registro daquilo, para eu poder, olha, aqui é minha obra, o que eu fiz, etc. Né? O que me fez, no final da graduação, começar a me aproximar dos professores da eletroacústica. Não digo nem da eletroacústica em si, porque eu não me considero um compositor de eletroacústica, mas me perguntar como é que eu gravo uma coisa na minha casa, como é que eu edito uma coisa na minha casa, como é que eu mexo nesses programas, qual computador que eu tenho que ter, qual placa de som que eu tenho que ter, se eu quiser eu mesmo gravar, qual microfone que eu tenho que ter, etc, etc. E assim, por arranjos e constelações da vida, no final da minha graduação, eu comecei a me reaproximar de um dos primeiros professores que eu tive, particular, né? Quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, que hoje em dia é um produtor parceiro meu, que chama-se Daniel Romano, que fez graduação na Unirio, mas é mais velho do que eu. E ele já tinha, na época, uma carreira super bem organizada, super bem consolidada como produtor musical no Rio de Janeiro. Assim, no eixo Rio-São Paulo, que é onde a maior parte dos negócios grandes acontece. Infelizmente, é assim, né? E eu comecei por nenhum motivo específico, simplesmente porque eu tinha um carinho por ele como meu professor, né? Antigo, e depois a gente começou a virar amigo e isso começou a acontecer. E aí, por uma certa sorte, começou a acontecer um acesso à informação que eu passei a ter através dele, que estava super bem posicionado no mercado, sobre como as coisas aconteciam, né? O que eu tinha que fazer, de fato, o que eu tinha que comprar para montar um estúdio, o que eu tinha que escutar, enfim, né? Então, eu acho que eu tenho um pouco de sorte nesse sentido. Inclusive, eu antes desse período em que eu tinha me reaproximado dele, eu estava com a cabeça super de música de concerto, música de vanguarda, dos anos 50, Stravinsky um pouco antes, sonata, forma sonata, aquela coisa, formação de compositor, todo mundo que vai para a academia tem essa parte, né? Ou quase todo mundo. E eu estava super ligado nisso. E o Daniel não, ele era um cara que tinha produtora aberta no Rio, tinha que conhecer todos os estilos de música, todos os gêneros musicais em voga, ouvia hip hop, ouvia um monte de coisa. Eu falei, caraca, mas pô, eu não sei qual disco que lançou no ano de 2015 e 2016 aqui, né, no ano corrente, e o Daniel tem várias referências atuais, sabe o que está acontecendo. Eu falei, caramba, tem algo muito errado aqui, né? E eu comecei a verdadeiramente me incomodar com aquilo, porque não era o tipo de informação que eu conseguia obter com os meus pares acadêmicos e com os meus professores. E não digo isso nem como crítica, isso é uma consequência, na verdade, de como está organizado todo aquele ecossistema, né? E aí, gradualmente, eu comecei mesmo a me deslocar um pouco desse papel no qual eu tinha me colocado de compositor de uma tradição de concerto para, sei lá, eu faço música, eu componho, mas eu agora, o Kendrick Lamar lançou um álbum de hip hop e eu estou ouvindo, sei lá, fulaninho lançou um álbum de trap e eu quero saber o que está acontecendo. Vou escutar a música pop dos anos 80, e comecei a me colocar nesse lugar um pouco híbrido, assim, espontaneamente, por conta da influência dele, de beleza, eu faço música, eu não faço só música de concerto, até porque isso tem muito pouco diálogo com uma atividade profissional que eu quero ter nesse momento, né? Mas não foi uma coisa exatamente que eu me impus, assim, como eu quero trabalhar, eu vou escutar hip hop no ano de 2015. Não foi isso, foi uma inclinação natural que pouco a pouco se converteu
naturalmente numa inclinação para, beleza, eu consigo produzir algumas coisas, eu consigo me voltar para essa outra categoria que existe, que são a categoria dos novos compositores, vamos dizer assim, dos compositores que sabem gravar, que sabem produzir, que têm uma guitarra em casa, sabem tocar, enfim, para essa nova categoria. Pelo menos, que não era nada nova, né? Para mim era nova, né? Naquele momento, né? E assim foi a trajetória, a minha trajetória para começar a despertar. E aí, esse foi o momento em que eu me formei na graduação e durante, sei lá, uns 3 anos eu falei, bom, vou adquirir meus equipamentos, vou estudar isso. Por sorte, eu tive um certo apoio familiar, o que me permitiu dar um passo atrás e, beleza, estuda isso. E por sorte também, na própria graduação, eu pude encontrar pessoas que estavam interessadas em fazer isso também. Mas, assim, é muito interessante, porque no meu próprio curso de composição, eu não consegui encontrar ninguém, né? Eu fui encontrar dos cursos de MPB da Unirio e de licenciatura da Unirio, que justamente são cursos que estão muito mais voltados para frente do que para trás. Assim, o curso de composição ele está voltado muito para trás, assim, no passado. E não digo isso como crítica, não. É como a organização, o arranjo do curso está voltado muito mais para um estudo da composição desde o barroco até o modernismo vanguardas, do que para as composições que estão acontecendo em gêneros musicais verdadeiramente contemporâneos, né? Para ali, mais ou menos, esteticamente, poeticamente, nos anos 50, 60, mais ou menos. Para ali e depois não segue muito adiante. Pelo menos essa é a minha percepção de onde eu estudei, tá, gente? Não posso falar de outros lugares. E aí a gente falou, bom, vamos abrir uma produtora de áudio para audiovisual no geral. E a gente começou. E aí foi assim. Aí é um tijolo de cada vez. Aí a gente pode juntos conversarmos sobre, se tiverem interesse, sobre o que é fazer isso, né? Sobre o que é para os interessados e interessadas abrir uma produtora ou se colocar como um produtor num mercado que funciona como ele funciona no Brasil, né? Porque no Brasil funciona diferente também de como funciona em outros lugares. E isso impõe certas limitações, certas condições com as quais eu tive que lidar e navegar. E ainda navego. Até hoje, eu apesar de ter tido um relativo sucesso nisso, até hoje a gente sempre está navegando, até porque quando a gente lida com o mundo como ele é hoje, né, a tecnologia, a cada ano muda muito, né, o cenário, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está face à discussão de inteligência artificial, isso muda muita coisa no mercado, mas muita mesmo, assim. Então, cada ano tem que navegar por novas coisas, né? Mas foi basicamente isso. Aí tudo foi um desdobramento disso. Aí eu tomei esses, vamos dizer, 3 anos assim para fazer isso, consegui, e aí eu pude também de novo dar um pé atrás. Eu gosto muito da academia, eu acho que eu vou fazer um mestrado sobre home studio, porque basicamente toda minha atividade profissional se deu no meu estúdio em casa, eu fiz filmes grandes em casa, enfim, então eu vou falar sobre isso e vou fazer o doutorado também porque me interessa dialogar com a academia. Eu ainda me vejo como um compositor de concerto também e como uma pessoa interessada no debate acadêmico sobre tecnologia, sobre, enfim, basicamente essa minha trajetória, basicamente. Não sei se eu te respondi, Luciana. Oh, excelente, excelente. Muito legal. Não sei se alguém tem alguma pergunta agora ou... Eu achei interessante quando você falou, né, da academia, quando você estava falando, explicando sua trajetória, eu estava pensando realmente nisso, né? A academia, ela olha para trás, né? Olha para o passado, né? Então, assim, e o mercado, ele está no presente, né? Quer dizer, ele puxa aqui, ele está sempre no presente, não sei. Então, você deu um marco, né? Esse olhar, né?
atento para a música atual, né? Ou para a música mais recente, o que foi lançado, né? E às vezes a gente fica meio alienado na academia, né? Do que foi, ou pelo menos como os professores, tá? De repente os alunos não. Não sei, às vezes os alunos são mais ligados, né? Nas músicas que acabaram de ser lançadas e tal. Então, e assim, a importância de estar ligado nos gêneros novos, né? Os estilos que estão acontecendo da atualidade, assim, né? Então, um ponto importante, né? Sim, sim. Porque provavelmente os filmes vão ter esses gêneros musicais, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque meu fone Bluetooth descarregou. Agora eu estou com esse fone aqui e vocês estão me ouvindo pelo celular. Dá para ouvir bem? Dá para ouvir. Tá. Não, justamente, porque hoje em dia, para quem curte trabalhar com esse mercado, ele não está nem aí para não está interessado assim para a sua formação exatamente, está interessado para a diversidade de coisas que você é capaz de performar, né? Muito mais do que para você sabe fazer uma sinfonia ou uma prelúdio de fuga, né? Por exemplo, tiveram vários trabalhos que eu fiz. Por exemplo, teve um que a gente fez uma série para Paramount. E aí não teve nenhuma música de concerto que eu fiz para. Foi tudo funk, brega funk, samba e pagode. Porque era uma série sobre o Brasil. Mas eu sou compositor de concerto. É a minha formação, entende? Então a pessoa tem que ser capaz de navegar esse tipo de coisa. E é claro que isso é feito também colaborativamente, porque tudo tem um certo limite, né? Não tem como eu fazer tudo, né? Mas o mercado funciona assim, né? Mas eu também queria dizer só que pode parecer que eu estou criticando assim esse olhar para trás da academia, mas eu queria dizer que eu acho fundamental isso também, tá? Eu só acho que talvez falte, pelo próprio ecossistema de como funciona, uma coexistência do futuro para o passado, né? E é difícil mesmo, porque a própria forma como os concursos acontecem não exatamente favorece esse arranjo, na minha opinião, né? Enfim, você ia falar mais alguma coisa? Não. Não, que eu ia pedir para você falar um pouquinho do seu mestrado, né? Uhum. Porque, assim, aqui a gente tem pessoas que já se formaram, né? Fazendo mestrado e pessoas que estão ainda no curso. Então, porque você falou que o mestrado você olhou para o seu home studio, né? Então, assim, você trouxe, quer dizer, ou levou para a academia a sua vivência fora da academia, né? Uhum. Ou seja, você sistematizou, quer dizer, olhou para a sua experiência, para todo aquele trabalho de uma forma sistematizada, como a academia, né, requer. Você pode contar um pouquinho o que você fez no seu mestrado, o que... Posso? Posso. Opa. Então, o meu mestrado, o tema dele foi home studio, né? Na verdade, foi um estudo de caso sobre a aplicação do home studio no arco temporal de quando foi feito, né? Foi há 2 anos atrás, mais ou menos, né? 2, 3 anos atrás. Foi justamente, inclusive, no momento da pandemia. Então, foi bom porque a gente já estava em casa mesmo, então não tinha como exatamente fazer muita coisa fora do estúdio em casa, né? Mas, assim, também essa é uma das conclusões da minha pesquisa, né? Que, apesar da pandemia ter catalisado esse processo, eu já fazia esse processo independente da questão pandêmica, assim, não mudou muito no meu arranjo de trabalho, né, como eu fazia as coisas, né?
e de vários produtores também que fazem a mesma coisa, vários compositores que se debruçam sobre isso, né? Também acredito que seja equivalente, né? Mas a ideia foi fazer um estudo de caso sobre como eu poderia fazer um álbum no meu home studio, do início ao fim, sem sair do home studio. E assim, quando eu digo isso, eu mais outra pessoa, sem sair do estúdio mesmo. Então, tipo, a composição foi no estúdio, a produção foi no home studio, as edições foram no home studio, a mixagem foi no home studio, a masterização foi no home studio. Em tese, categorias que cada uma delas seriam feitas fora em estúdios específicos para cada parte do processo, exceto a composição, que já poderia ser feita no papel, ou poderia ser feito no computador em casa. Em tese, cada uma dessas partes, gravação, edição das coisas, mixagem, masterização, em tese você precisaria de bastante infraestrutura, muito em tese, para fazer isso, né? Então eu queria provar que, não é que provar, porque isso já era feito, assim, mas eu queria falar sobre esse processo de fazer tudo em casa e fazer tudo assim com a mínima colaboração possível, porque é quase impossível você fazer tudo sozinho. Nem sei se é saudável fazer tudo sozinho. Mas basicamente eu quis pegar esse caso específico para tentar ver até onde vai, né, essa autonomia, essa suposta autonomia que esse ambiente digital cria, né? Então eu fiz com um colaborador, que é um dos produtores que produz comigo já há quase 10 anos. Né? E assim foi feito. A gente fez esse álbum, que são 7 músicas, e falamos sobre isso. Assim, aí tem 2 partes do trabalho, né? Tem a parte que é a fundamentação sobre o que é o home studio, da onde vem, desde quando existe, como uma coisa com esse nome, né? O desenvolvimento das tecnologias digitais que possibilita a existência desse espaço, né? E depois uma parte prática, que é o estudo de caso em si, que é falar sobre as músicas e os desdobramentos desse processo, né? E eu acho que talvez o mais legal assim, seja essa reflexão sobre o tempo presente, porque a gente vive verdadeiramente nessa digitalização cultural, né? Agora com inteligência artificial, né, nem se fala. Ou seja, você meio que consegue ter muitas ferramentas num lugar só e de uma forma muito barata. Né? Eu nem falei sobre esse desdobramento ainda na minha pesquisa, que eu vou falar agora. Nem sei se vou falar exatamente, mas ainda tem um lado de que o digital permite, às vezes, um acesso até gratuito, em tese, porque é sabido que muita gente craqueia mesmo os programas. Então, tem muita gente hoje em dia que se vê frente a essa tecnologia com o mundo aberto, assim, com as melhores ferramentas possíveis abertas, ou às vezes ferramentas muito boas mesmo abertas. E mesmo se você for comprar tudo, é muito barato se você for comparar com o passado. Né? Assim, verdadeiramente montar um estúdio no passado, um estúdio bom, era coisa para gente rica. Né? Hoje em dia, talvez ainda seja para as classes médias, mas assim, existe um gap assim, muito impressionante, assim, uma acessibilização das ferramentas muito impressionante, né? Muito impressionante. Então, hoje em dia é mais uma questão de como você aborda a aprendizagem nesse ambiente. Porque também o excesso de informações a gente sabe que às vezes faz com que você também não aprenda muito bem as coisas. Né? Se tem um programa de mixagem, um programa de masterização, um programa de edição, às vezes é difícil de entrar em paz com isso de, beleza, são muitas coisas que eu posso aprender. Mas são muitas coisas
ainda assim, né? É o mesmo problema do streaming, né? A gente tem todas as músicas no streaming, né? Basicamente, quase todas. Mas a gente escuta poucas. Né? A gente não escuta tantas músicas assim, se a gente for pensar, até porque os algoritmos reforçam a nossa própria escuta. Essa questão existe, né? Então, acho que existe essa reflexão sobre esse tempo atual, né? Em que se você tem um computador, meio que você tem quase tudo, sim. Mas como que você aborda isso? Como é que você estuda isso, né? Até porque isso não é tão institucionalizado academicamente, porque poderia ser uma resposta simples se a gente falasse, então vai para a faculdade, estuda tudo isso na faculdade. Mas nem todos os cursos vão ter um grupo de pesquisa que nem esse aqui para aprender as coisas, ou para... Por exemplo, na minha faculdade tinha eletroacústica, mas eu tive que buscar muita coisa fora, né? Então, é uma reflexão do nosso momento, assim, eu acho. Né? Então, a dissertação é sobre isso, né? E que também se desdobrou um pouco agora para o meu doutorado, que é sobre colaboração, que justamente esse próprio ambiente digitalizado permite colaborações, facilita a colaboração também, porque você pode... Bom, se facilita ou não, na verdade, eu vou discutir isso no andamento da pesquisa, mas me parece, eu estou trabalhando com a hipótese de que facilita, porque, no final das contas, você deslocaliza, né? Ou seja, eu posso estar aqui no meu estúdio, ligar para a Alemanha, que nem um dos produtores que trabalha comigo está na Alemanha, ligar para a Alemanha, a gente trabalhar ele no estúdio lá, eu aqui, e se não tivesse isso, eu não ia conseguir colaborar com ele. Né? Então, o desdobramento do mestrado é um pouco por aí, mas ainda nessa reflexão do que a digitalização proporciona, assim, pra gente. Não sei se eu também respondi, se tem alguma pergunta. Nossa, super legal. Super legal. Eu não sei, o pessoal tem alguma pergunta em relação ao mestrado aí? Olha, eu vou perguntar, você falou que compôs, quer dizer, fez todo o processo de produção de 7 músicas, né? Aí eu fiquei... eu não cheguei, não deu tempo de ler sua dissertação, Lucas. Não. Mas, assim, 7 músicas, de quais gêneros musicais? E, assim, o que te motivou? Porque, às vezes, quando você se compromete quando tem assim, qual foi esse planejamento dos gêneros musicais e você acabou lançando essas músicas depois no Spotify, ou você usou no audiovisual, assim, teve algum propósito além do mestrado em relação a essas músicas? Essas músicas, elas já eram fruto de uma colaboração em andamento. Então, o mestrado ele se debruçou sobre essa colaboração que já teria acontecido, mesmo que o mestrado não tivesse acontecido, e o mesmo para o doutorado. As colaborações acontecem independente do próprio andamento da pesquisa. Né? Em termos de gênero musical, é uma boa pergunta, porque, na verdade, ela tem a ver tanto com o que eu falei sobre o percurso acadêmico, como com o próprio cenário atual. Né? Porque se a gente se debruça sobre o cenário atual das coisas, se eu for contratado para fazer um filme, às vezes vão me pedir dentro do filme uma música orquestral e uma música eletrônica de suspense. Às vezes no outro projeto vão pedir funk e pagode. E sei lá, às vezes no meu Spotify eu vou escutar John Cage, que eu estava escutando esses dias, mas no dia seguinte Michael Jackson. Então, quer dizer, existe atualmente, tanto pelo acesso do digital como pela própria deslocalização do digital, é desterritorializado, então posso escutar música africana, posso escutar música, sei lá, de vários lugares. Existe essa possibilidade real de eu escutar música cubana, que nem eu estou fazendo documentário com música cubana agora, então eu escutei muita música cubana esse mês.
Então, isso tudo, você se interessa por isso, né? Sobretudo eu que estou um pouco também fora e dentro da academia, acaba que tudo tá girando ali naquele caldeirão é, criativo, né? Então nesse projeto que a gente fez, esse projeto foi muito híbrido, né? Em termos de, de gêneros musicais. Na verdade, nem era tanto uma questão do álbum, né? Assim, as questões mais do álbum eram muito mais processuais, no sentido, como que a gente começa, como que a gente continua, grava quando, faz uma partitura em qual momento, ou não faz partitura, ou abre o software. Era muito mais processuais, porque isso tem a ver com questões pessoais também. Eu me interesso mais por processos do que por gêneros musicais em si. E eu acho que isso é fruto também do nosso tempo, na minha opinião. Então as questões foram muito, muito mais processuais do que gêneros. De um certo modo, que o álbum tem uma certa cara, mas ao mesmo tempo é muito híbrido. Tem muitas influências embutidas ali, né? Tem influência de música de concerto, tem música que teve influência de Moacir Santos, tem influência de música oriental, algumas, tem bastante influência de música eletrônica, porque foi usado bastante sintetizador, não bastante, mas em algumas foi usado sintetizador e guitarras. Então é meio híbrido mesmo. Mas tudo que eu faço hoje em dia é meio híbrido. Exceto se, de fato, eu for fazer um projeto específico para, sei lá, um ensemble, um conjunto e tal. Aí eu vou, talvez, adotar uma linguagem que realmente dialogue com um certo lugar, um certo meio, uma certa prática, né? Mas acho que, no final das contas, é híbrido justamente por isso, porque dialoga com o meu universo, que já é muito híbrido, que é o universo do home studio. Eu sou produtor de filme, os produtores com os quais eu colaboro ouvem também milhares de coisas, então eu toco guitarra, então isso por si só já é meio híbrido, né? Porque todo guitarrista, ou quase todo guitarrista, ou escutou rock, ou escutou jazz, ou escutou música pop em algum momento da vida, e por aí vai, sabe? Eu tenho vários sintetizadores que eu curto bastante, então é inevitável me debruçar de alguma forma sobre o universo ou eletrônico ou pop, mas eu não sou um artista pop, nem um artista eletrônico, sabe? Então, mas é isso, é porque é feito muito em face desse universo, né? Isso acontece como consequência, né? O Douglas levantou a mão, né? Obrigada. Douglas? É muito interessante as colocações do Lucas, e apesar de todo o tema dele tem a ver também com o meu trabalho, mas a pergunta que eu vou fazer não tem muito a ver com o meu trabalho, minha pesquisa, minha atuação como tutor da UNB, mas mais uma coisa que despertou assim em mim, que primeiro eu vou contar uma historinha de 30 segundos, depois eu faço a pergunta. Eu vi uma entrevista do Ivan Lins na TV Cultura, em que ele comentou que essa questão de você ter agora o streaming, né, tipo Spotify, que a obra está toda lá disponível para as pessoas, que ele com quase 80 anos de idade teve que voltar a fazer uma rotina intensa de shows, porque ele já não ganha mais os royalties, né, da obra dele como ele ganhava antigamente, né, a venda de discos, a execução da música, né. Então, por um lado, essa popularização também facilita que artistas independentes, pessoas que estão começando suas carreiras, possam gravar seus trabalhos, né, e até mesmo produzir, como o caso do Lucas aí, se tornar um produtor e tudo. Mas a minha pergunta é assim, como que ele enxerga o futuro, ou o presente, né, que a gente já vive? Como é que vai ficar essa questão assim de pessoas que talvez não tenham tanta habilidade com edição, com produção, a pessoa de repente é um compositor, mas quer se dedicar mais uma linha mesmo. Será também que, apesar
dessas vantagens que a tecnologia tem, que eu concordo que tem e deva ter, mas como é que vai ficar essa questão também, esses possíveis desafios, né, que vão vir pela frente, de você, de repente, já não ter mais uma obra completa, né, um disco inteiro lançado, você poder contratar músicos, né? Será que não vai haver uma precarização ou já não está havendo? Como é que é a sua opinião a respeito disso? É uma excelente pergunta, na minha opinião, porque ela é uma pergunta que eu já me fiz muitas vezes, e eu acho que, não porque eu me fiz muitas vezes, mas que eu acho que os compositores já se fizeram muitas vezes, e que estão frente a esse cenário. E que os compositores que estão nesse cenário estão se fazendo agora. Eu, por exemplo, converso toda hora sobre isso com os meus pares de trabalho, por exemplo, atualmente por conta de inteligência artificial, que é um futuro incerto, ninguém sabe, né, o que vai acontecer. Mas de fato, é uma moeda de duas faces, né? As qualidades são muito qualidades, né? Porque acessibiliza realmente as coisas, né? Mas de fato precariza, né? Porque se a gente for pensar na realidade do streaming, dos streamings no geral, e digo isso com propriedade porque eu conheço bastante bem a lógica de funcionamento por trabalhar no meio, né? Os streamings de áudio e a maior parte dos streamings de vídeo realmente não remuneram de uma forma... sobretudo os de áudio, não remuneram de uma forma justa, como deveria ser a remuneração dos músicos que trabalham com aquilo. E os de vídeo, idem. Tem alguns streams de vídeo que nem remuneram, na verdade, para ter noção, né? Como, por exemplo, se eu não me engano, eu não vou falar algo que eu não tenho certeza. Um que eu tenho certeza que começou a remunerar, se eu não me engano agora, é o Prime Video. Ele não remunerava até pouco tempo atrás. É um exemplo de streaming de vídeo, né? E realmente, se a gente compara a remuneração de TV e rádio no passado, e mesmo TV e rádio, atualmente, a remuneração por distribuição de direitos autorais é meio inacreditável, assim, a diferença. É realmente inacreditável. E, de fato, eu acho que o que vai acontecer... meu palpite sobre o que vai acontecer, mas é só um palpite, sobre o que vai acontecer e o palpite sobre um pouco do que acontece. Eu acho que a categoria compositor, na perspectiva de um mercado que existe, ela já está sendo ressignificada. Assim, já é esperado que um compositor tenha, hoje em dia, um arsenal de como é que eu falo? De técnicas diferentes do que era 20 anos atrás, né? Ou 50 anos atrás. Né? 50 anos atrás, talvez, se eu saísse da faculdade e tivesse um bom contato, vamos dizer, na TV Globo, eu não precisasse saber nada de edição. Eu pudesse escrever minhas partituras, dar para o pessoal lá e eles gravarem. Hoje em dia já é esperado, né? Assim, absolutamente esperado, que um compositor saiba programar em instrumentos virtuais, sabe, tenha um computador, um ADAW, que pode ser, em geral é Pro Tools ou Logic ou Cubase, tenha conhecimento de edição, né, saiba entregar mais ou menos um som pronto, dependendo do mercado, né? Isso é absolutamente esperado. Então, acho que, assim como em algumas épocas, o que era ser compositor foi ressignificado, né? Eu acho que hoje a gente vive 100% esse processo. E aí eu não estou nem defendendo ou não defendendo. Eu acho que isso acontece, assim, independente do que a gente for achar, isso vai continuar acontecendo, me parece, né? Porque atualmente o mercado ele se debruça para a própria tecnologia, né? Assim como a gente pode pensar que, sei lá, na época de Bach, a tecnologia era partitura, então o que existia ali, eles se debruçavam sobre aquilo, né?
enfim. E eu acho que talvez o lugar, por exemplo, de um compositor que não tenha esse ferramental específico, talvez ele não consiga penetrar nesse mercado, se ele quiser ou ela quiser. E talvez tenham alguns núcleos, como, por exemplo, a academia, que eu acredito que ainda continue a existir, onde isso possa ser feito, né? Mas eu não acredito que... Eu acho que essa geração de compositores no mercado que não tinham alguma coisa técnica de áudio, no sentido de edição, conhecimento de software e tal, isso acabou mais ou menos ali nos anos... na virada do século, assim, né? Que era quando estava digitalizando tudo. E ainda tem uns resquícios disso, né? Sei lá, o exemplo mais clássico é o John Williams, no Harry Potter. Ele compôs. Todo mundo sabe que ele compôs aquilo. Ele não editou nada, ele entregou a partitura para quem gravou e foi isso, né? Mas, sei lá, a geração seguinte dele já não faz mais isso. Eles não fazem mais isso, né? Já não é muito bem assim. Então, eu acredito que se isso acontece na camada mais alta em termos de mercado de música, de composição, né? Eu acredito que isso se desdobre até lá embaixo, né? Infelizmente, né? Essa é a minha opinião sobre o estado atual das coisas, e acho que a inteligência artificial, na verdade, pode transformar... Acho que a inteligência artificial pode até retirar muita gente do mercado, na minha opinião. Falando agora de futuro, né? Porque o futuro é isso, basicamente. Ou pelo menos essa é a discussão mais atual sobre as fronteiras do que vai ser, né? E aí talvez aconteça uma coisa muito legal também, que não é muito legal, mas talvez as pessoas se voltem de novo, porque esse negócio da inteligência artificial pode tirar tanta gente do mercado, a consequência disso, que talvez as pessoas passem de novo a valorizar, sei lá, um compositor mais original, uma música diferente, né? Porque também a inteligência artificial é muito autorreferencial, né? Eu tenho essa esperança, talvez, que é mais uma esperança, de que talvez com o tempo trabalhos muito originais possam ter algum lugar, sim, no futuro. Mas aí se vai ser a atividade de um compositor que escreve e manda gravar ou não, aí eu não sei, né? Porque atualmente não tem sido muito assim, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Douglas. Você acha que faltou alguma coisa? Respondeu sim, são reflexões, né? São diferentes olhares do mesmo assunto. E, na minha opinião, a sua conclusão, eu concordo com ela. Assim como está acontecendo agora, por exemplo, o fenômeno da retomada do vinil, aquela experiência que a pessoa quer ter de pegar a mídia, digamos assim, colocar no aparelho, esperar terminar o disco, ouvir por completo. Então, sempre que você tem um avanço exponencial de um lado, há uma tendência também de haver uma saturação. Então, pode ocorrer, né, de haver esse contramovimento também, de falarem, poxa, a gente quer uma coisa mais original, a gente quer retomar um pouco como, entre aspas, os antigos maias faziam, né, como a nossa geração, de ouvir um CD inteiro, de ouvir um disco inteiro. Mas é assim, o mundo ele está em constante desenvolvimento e a gente tem que saber se adaptar, né, e refletir e discutir também essas particularidades, né? Mas adorei as suas colocações. Algum de vocês tem alguma colocação sobre isso? Porque particularmente me interessa muito ouvir, porque de fato é uma pergunta ainda sem resposta, né? Ninguém sabe direito ainda, né? Digo, esse ponto para o futuro ou mesmo para o presente, né? Porque é uma coisa muito presente. Fabiana. Oi, eu pensando nessa área que não é a minha área de atuação, então, assim,
vou tentar me inserir nessa discussão a partir do que eu tenho visto e ouvido falar também, mas assim, o que eu queria saber é em relação à inteligência artificial, né, que você até pontuou, como é que ela se insere nesse campo da composição? Daqui a pouco vai ser difícil identificar o que foi composto originalmente por aquela pessoa, o que foi feito por uma ferramenta de inteligência artificial, mas em que medida ela realmente pode, de alguma forma, contribuir nesses processos criativos? Assim, ela é só uma coisa que vai roubar a originalidade assim da obra e vai fazer com que as coisas já sejam feitas por meio dela, ou ela realmente pode contribuir de alguma forma nesses processos criativos? É uma excelente pergunta. A gente passou por algo semelhante com isso na época em que os bancos de som começaram a realmente se institucionalizar no mercado, né? Porque teve uma época ali também na virada ali dos séculos, né, em que muitas empresas passaram a gravar bancos de som licenciáveis e falar assim, olha, eu te vendo aqui por, sei lá, $50 esse álbum licenciável com todas as tracks separadas de música cubana. E você pode pegar o piano o piano salsado lá e usar na sua composição e quem sabe fazer outra coisa, né? E muita gente nessa época também tinha essas mesmas especulações. Isso vai tirar todos os músicos do mercado, isso vai acabar com a música, e de fato não foi o que aconteceu, né? Inclusive potencializou muitos gêneros que tem isso já no bojo de construção de como funciona o próprio gênero. Por exemplo, hip hop e derivados. É muito comum você pegar, às vezes, um piano cubano e colocar um beat de hip hop em cima e fazer outra coisa, enfim. Hoje em dia tem empresas gigantescas que fazem isso, como Splice, que você assina lá os bancos e baixa e você pode usar aquilo, né? Então, eu acho que parte da coisa com a inteligência artificial vai acontecer isso, né? De automatizar funções e eu mesmo converso com vários produtores que trabalham comigo sobre como fazer isso. Às vezes dá para sim automatizar partes do processo sem que necessariamente uma certa originalidade se perca, né? Talvez o problema que preocupe as pessoas com inteligência artificial é a intensidade até onde isso pode ser levado, assim, né? Porque tem intensidades muito impressionantes mesmo assim, desdobramentos muito impressionantes. Por exemplo, uma coisa que ontem eu estava conversando com um dos meus sócios, e ele falou, cara, você sabia que tem um fórum que eu estou participando e que estava com uma discussão lá sobre inteligência artificial e uma coisa que fizeram recentemente foi pegar o último álbum do Paul McCartney, todo mundo sabe quem é Paul McCartney, né? Que ele gravou, com a inteligência artificial tiraram a voz dele, então ficou só um instrumental, aí colocaram as letras na inteligência artificial, modelando a voz dele de quando ele tinha 20 anos, e substituíram no próprio álbum. E hoje em dia tem gente falando que o próprio álbum, refeito com inteligência artificial, é melhor do que o álbum que o próprio Paul McCartney lançou, né? Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que tem desdobramentos muito, muito, por um lado, revolucionários, né? Mas, por outro lado, desdobramentos realmente muito fortes mesmo, assim, né? Assim, se a coisa vai nesse nível, nesse ponto, é que nem, sei lá, um carro que dirige sozinho, né? Em tese, se todo carro dirigir sozinho, para que precisa de motorista, né? Talvez precise de um ou outro motorista para uma ocasião especial e tal, mas o que
que as pessoas têm um certo receio com relação à inteligência artificial é, assim, ela está chegando num nível de complexidade e de execução tão alto que, para certos tipos de música, ela poderia tranquilamente mesmo, é o que parece, né, substituir muita coisa, né? Esse mesmo experimento, só para vocês saberem, foi feito com Drake também, com outras pessoas, assim, que alguns fãs, assim, alguns ouvintes de música realmente acabam preferindo a inteligência artificial até a pessoas, né? Então, a gente está nesse ponto em que é uma coisa tão complexa e tão impressionante, assim, que realmente pode criar um descarte muito grande também, né? Diferentemente de quando era a discussão nos anos 90, 2000, ali dos bancos sonoros, que não era complexo o suficiente para poder tirar a necessidade de uma trilha original para um filme, ou de um compositor ou uma compositora. Isso não chegava nesse lugar, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que já estão fazendo experimentos assim, escreva uma música orquestral como se fosse Stravinsky. Eu não pesquisei esses exemplos, mas eu não tenho a menor dúvida de que isso já acontece e de que funciona, entende? Então a gente está nesse momento, entendeu? A gente está nesse momento. E é um pouco delicado. Uhum. Mas por outro lado não tem mais como voltar, né? Ela vai acontecer isso, e daí acho que o compositor que tem que entender esse limite, assim, e ver qual vai ser o novo papel dele dentro desse cenário, né? Para ele não perder o protagonismo dele, né? É verdade. Uhum. Mas eu mesmo não tenho muitas respostas sobre como achar esse protagonismo, né? Enfim. Mas talvez o meu palpite seja o que o Douglas perguntou, né? Eu acho que não o que o Douglas perguntou, mas o que ele comentou do que eu falei, né? Talvez a própria composição ela volte a ser um ato de artesania, de muito cuidado, assim, porque talvez já esteja tão normatizado esse lugar da inteligência artificial que não faça nem mais sentido não pensar na coisa dessa forma, né? Numa coisa muito original, numa coisa muito artesanal, muito... Né? É o que eu acho que vai acontecer. Uhum. Enfim. Quem mais, gente? Christian, Gil, Ana Júlia. Tem alguém aqui que trabalha fora a Fabiana, que falou que trabalha na universidade com tecnologia, né? Mas tem pessoas aqui que trabalham de fato com tecnologia, com produção fonográfica, ou querem, ou se interessam, enfim. Eu me interesso muito sobre produção fonográfica, audiográfica. Estudando aqui por fora, né? Para ver se eu consigo entrar na área. Mas você faz graduação na UFMT? Sim, eu já terminei a licenciatura. Estou vendo se eu me ingresso ou no mestrado ou no curso de composição mesmo. Uhum. E você mencionou que você faz música para games, né? E trilha, né? Isso. Ah, legal. Tem mais alguém que faz aqui? E como que você vê essa inserção, Christian? Então, eu tô eu tava num projeto de trilhas com a professora Luciana, a gente estava trabalhando um pouco com o pessoal aqui do audiovisual de Cuiabá, lá da faculdade, né? Fazendo trilhas para alguns trechos dos filmes deles. Eu queria focar bastante nessa área, e eu tenho um pouco de dificuldade nisso que você falou, nessa interartes aí de gêneros musicais. Por exemplo,
eu tô mais na área orquestral, né? Se a pessoa me pedir um arranjo, assim, de uma orquestra, de um quarteto de cordas, eu faço tranquilamente, né? Aí o problema é quando é uma coisa mais popular, por exemplo, bateria, guitarra, contrabaixo, assim, aí eu dou uma penada, entendeu? Aí eu fico um pouco nisso aí, como que eu faço para abrir mais esses horizontes da composição mesmo? Às vezes você vai fazer isso colaborando, né? Ou musicistas que façam isso para você, ou produtores, né? Pessoas que assim, vão colaborando, né? É como eu faço, né? Pelo menos funciona. Porque de fato existe um limite para o que você pode fazer, né? Mas de repente esse é o caminho, né? Luciana, o que você acha? Tem mais algo que eu possa... Então, eu achei muito interessante a sua fala, quando você falou assim, não sei se é saudável fazer isso sozinho, né? Todo o processo todo do home studio, né? Gravar, editar, quer dizer, ainda ter a ideia, né, da composição, do gênero, etc e tal, né? Mixar, masterizar. E você tem colocado essa questão, né, de colaboração, né? Muito aqui. Então, de repente, você pode trazer um pouquinho dessa fala da colaboração aqui, dessa importância, né? E especialmente porque não é saudável, porque eu acho que a gente entra na procrastinação, a gente fica muito no julgamento também, né? Não sei se o processo é esse também, ou de realmente colaborar no sentido de complementar, né? Que o outro tem algo que eu não tenho e junto a gente vai fazer melhor, não sei como é esse processo aí. Eu acho que é fundamental colaborar. Eu acho que nos dias de hoje é fundamental colaborar. Não que isso seja... não que isso deva ser colocado como uma obrigação, né? Mas eu acho que fazer as coisas é tão trabalhoso, né? Que eu acho que quando você inclui mais mãos ali, você enriquece muito as etapas do processo, né? E existem várias reflexões sobre isso, né? Por exemplo, uma primeira reflexão é que, eu não lembro mais de cabeça quantas pessoas fizeram composição aqui ou estão envolvidas com composição, mas eu que vim de uma trajetória de compositor conservatorial, basicamente, né? A gente está acostumado com essa forma de pensamento do eu, minha obra, o que eu faço, né? Compositor, intérprete, né? Que, de certa forma, foi bastante quebrada, ou tentou-se quebrar isso com já as traduções vanguardistas, porque coisas como obras abertas, enfim, né? Mas, bem ou mal, a gente está muito imbuído. Eu, pelo menos, sempre tive muito imbuído dessa educação do eu, né? Minha obra e tal, né? E é engraçado que só foi quando eu comecei a me aproximar de gêneros populares, de gêneros onde isso já não é uma questão, mas que eu comecei a entrar em paz com isso, desejar quase que fosse uma obra compartilhada, né? No meu caso. Algumas pessoas vão para isso pela tradição de concerto justamente pelas vanguardas, música experimental, onde isso é bastante colocado como processo colaborativo, né? E aí, entrando ainda no cenário de produção musical, é quase realmente impossível, né? Dá para você fazer tudo, talvez não dê para fazer tudo tão bem quanto poderia ser, né? E tão saudavelmente quanto poderia ser, né? E assim, poucas vão ser as pessoas que vão conseguir afunilar o interesse em todas as etapas
do processo de produção de algo, né? E, enfim, eu acho que a colaboração ela é bem-vinda para mim, no meu caso, por isso, porque permite a execução de certas coisas no tempo que precisa, né? Senão nunca aconteceria. É claro que eu poderia continuar fazendo minhas partituras e tal, mas se eu quiser, se meu interesse for gerar um produto de áudio, né, é importante que haja algum tipo de colaboração. Acho que é quase impossível, né? Mesmo os compositores que foram super conservatoriais, sei lá, pegar o pessoal da eletroacústica, por exemplo, Stockhausen, ele colaborava também. O problema, talvez, maior seja a omissão das colaborações, né? Tipo, que vem justamente desse lugar do eu, né? Minha obra, minhas coisas, né? Porque, por exemplo, Stockhausen tinha os técnicos que faziam para ele, não era ele quem fazia as coisas, né? Luciano Berio, sei lá, colaborava com a esposa dele, que era a cantora Katy Berberian, né? Só que tinha essa questão do paradigma da obra, da minha obra, né? Que é uma oportunidade mesmo, eu acho, para talvez a gente fazer essa reflexão se necessariamente precisa ser assim, né? Porque se a gente for pensar bem também, isso é um paradigma bastante herdado desse momento, dessa transição nobreza-burguesia, né? Em que as coisas começam a se hierarquizar, né? Maestro, orquestra, compositor, intérprete, teatro com palco lá em cima, público, né? Ou seja, hoje a gente vive numa época em que é perfeitamente possível, embora as contradições que advêm desse momento histórico certamente não tenham sido superadas, às vezes é um momento de usar essa ferramenta para tentar desconstruir um certo paradigma herdado simplesmente por conta daquele momento histórico, né? Porque não existe necessariamente equivalentes em outras sociedades, nem necessariamente na própria sociedade que a gente vive, que fundamentem que deveria ser assim. É uma coisa que a gente pegou, pelo menos eu, enquanto compositor, peguei por automatismo histórico, né? E que atualmente eu tento ressignificar colaborando mesmo, que é uma forma de tanto horizontalizar o processo, quanto ganhar, entrar em contato com universos inimagináveis mesmo, né? Porque o universo de cada um é muito particular, né? E esse choque de universos faz emergir uma coisa bem maior, assim, é o que eu vejo. Se eu fosse só fazer as minhas coisas e tal, eu teria muito mais a perder do que a ganhar, né? Pelo menos no meu caso específico. Eu acho que teriam casos em que eu teria mais a perder do que ganhar, dependendo da colaboração, né? Mas quando é uma boa colaboração, eu acho que é muito importante. E a gente vive na época perfeita para isso, né? Por conta da facilidade disso, né? Então, mas aqui eu também estou estendendo para a coisa do compositor, né? Mas existem colaborações que também intérpretes, compositores, colaborações entre partes técnicas do processo. Existem diversas formas de fazer e está ao nosso alcance, sabe? Acho que é isso. Incrível, Lucas. Nossa, inspiradora essa fala. Sua fala é inspiradora. Muito, muito mesmo. E assim, para a gente finalizar, né, que eu acho que você também já está entrando nos seus compromissos aí, eu gostaria se você pudesse falar, né, para as instituições, né, que têm os cursos, qual seria o seu conselho, né, eu percebo que
por exemplo, o Christian, ele já vem com esse conhecimento, ele trouxe, né, de fora. Ele não aprendeu a lidar com DAW, né, DAW, dentro da universidade, por motivos particulares dele, de interesse. E eu acho que você também, né? Então, assim, você olhando qualquer outra instituição, né, os cursos, e você poderia dar um conselho, assim, que poderia dar uma atualizada, entendeu? Ou refresh, não sei. O que você sente assim, puxa, se tivesse isso aqui, né? Ou se funcionasse de alguma forma assim, o curso estaria, ou o curso de composição, ou de música, ou não sei se era inserir, porque acho que não tem curso de produção musical em nenhuma universidade pública, né? Não. É tudo Tem particular. Só composição eletroacústica, mas não é um curso em si. Tem a parte do curso que seria chamada de eletroacústica. Mas que está muito ligada a coisas que não vêm necessariamente da produção fonográfica. Né? O único curso aqui no Rio que tem é o da Estácio, se não me engano. E aí tem os cursos técnicos e a ETEC aqui. E acredito que sejam semelhantes em outras partes do Brasil. Mas eu te interrompi, desculpa. Não, então, assim, só para você, assim, se você pudesse dar um conselho, né, assim, como que eu sei que a estrutura de um curso né, é muito, como diz, é estruturada, né? Então, assim, é fechada, demora para mudar, mas, assim, se você pudesse dar um conselho, poxa, seria interessante isso, porque para aproximar, entendeu? Como que você vê uma aproximação desses mundos, dessas possibilidades? Não sei se você está entendendo a minha pergunta. Entendi perfeitamente. Olha, tem duas partes dessa resposta para mim. A primeira parte ela é muito difícil. E eu, inclusive, acho que eu sou bem complacente e eu compreendo a dificuldade dessa resposta. Porque, por exemplo, numa universidade pública, para você abrir um concurso, por exemplo, para um professor ou professora de tecnologia disso, que seria uma parte da solução, envolve tantas instâncias que chegam até a reitoria, chegam até o Ministério da Educação, enfim, envolvem tantas instâncias essa solução que eu entendo que é difícil. Então, essa seria uma solução, a abertura, na minha opinião, de concursos voltados para isso, para professores e professoras que ensinassem sobre produção fonográfica, inauguração de uma cadeira chamada produção fonográfica nas universidades. Isso seria uma parte da solução, né? Mas eu entendo a dificuldade que é isso, assim, existe uma política muito forte que tem que ser feita para que isso possa acontecer e é muito difícil. Né? Na minha faculdade, eu já, vamos dizer, advogo por isso há 12 anos, assim, sabe? Então, e tem muitos professores que são a favor, mas mesmo assim não é tão fácil, né? Mas tem uma segunda parte da minha resposta que eu vejo que já é um bom caminho, que é, a gente tem professores e professoras na universidade, agora estou falando de universidade pública, que eu acho que é onde a solução se encontra, né? Só um segundo. Me ligando. Que acho que é onde a solução se encontra, né? Acho que temos professores e professoras muito capazes, mesmo, assim, muito capazes, com uma formação muito vasta. Eu acho que uma resistência que as pessoas têm, às vezes, para inauguração de novas posturas dentro da universidade, é falar assim, mas eu não me formei nisso, eu não me preparei para isso. E embora isso seja uma resposta válida, eu acredito que não é preciso mudar a formação dos professores e professoras e dos alunos e alunas que talvez virem professores e professoras. Não é preciso mudar a formação para chegar aqui, ó, eu me formei nisso, mas se eu fizer um pouquinho assim, olha o quanto de coisa que eu consigo dar conta já com o que eu tenho, que é exatamente o que você está fazendo, por exemplo,
grupo de pesquisa aqui, o seu movimento na faculdade. Você não mudou a sua formação, mas você está olhando um pouco para o lado, tentando dar conta com a sua formação de universos que existem, né? Porque parece que, por algum motivo que talvez eu não saiba explicar bem, nossos cursos de música, e aí o objetivo não é se voltar contra a gente, porque né, o objetivo não é esse, assim, mas por algum motivo parece que a gente olha para nós mesmos e acha que é ok a gente olhar dos anos 50 para trás, né? Por algum motivo. Mas a gente não acha ok, por exemplo, se a gente falar de um professor de medicina ou de engenharia que não conhece as coisas que são up to date, né, atualíssimas da área deles, entende? É claro que a pessoa não precisa mudar a formação dela, mas ela precisa pelo menos se atualizar, né? E às vezes eu sinto que na faculdade de música existe alguma resistência conservatorial acho que é uma coisa conservatorial que existe nos cursos de música, que não precisaria existir. De fato, não existe nada que obrigue a ser assim, né? Basicamente, eu acho que professores e professoras, alunos e alunas olharem, olha, tem aí, posso não gostar, posso achar ruim, posso não fazer nada com isso, mas pelo menos conhecer, trazer um exemplo para a sala de aula. Eu tenho um colega de doutorado que ele deu um exemplo ótimo, porque o pessoal que ensina música eletroacústica na universidade fala muito sobre Pierre Schaeffer, Pierre Henry, Stockhausen. Ok, está certo falar. São grandes compositores. Grandes compositores mesmo. Vai falar dos anos 50 aqui no Brasil, vai falar dos experimentos do Gilberto Mendes, vai falar de Rogério Duprat, vai falar... Mas assim, sei lá, se você olhar para o jazz, para o hip hop, sei lá, ou para tradições populares, tinham pessoas fazendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, na mesma época. Então, nada impede de se informar e usar como exemplo, porque isso provoca uma certa conexão. Eu, enquanto estudante, eu sou estudante até hoje, faço doutorado. Eu, enquanto estudante, eu sei que em mim provocaria uma certa conexão com o meu mundo, com a realidade, com o mundo como ele é, que se reverteria muito positivamente para a própria universidade, né? E eu acho que isso ainda é pouco feito, né? E, assim, até não criticando agora, na minha instituição, que é onde eu estudo, sempre estudei, vejo que alguns professores estão começando a fazer isso e é muito positivo, tem uma reverberação muito positiva, né? Mas são minoria ainda. Acho que minha expectativa seria que a gente soubesse fazer um caldeirão contemporâneo do passado, reflexivo sobre as práticas, ao invés de ignorar uma coisa em detrimento da outra, porque realmente não existe nenhum motivo plausível, justificável para isso, na minha opinião. Não existe motivo para a gente falar de uma coisa em detrimento da outra, né? Com a estrutura que a gente tem, a gente já consegue fazer isso, minimamente, pelo menos. E esse seria o conselho que eu daria, inclusive, para mim mesmo. Demais, demais, Lucas. Fantástico. Nossa, ótimas reflexões e, assim, eu acho que todo mundo está saindo aqui inspirado. Eu também, né? Porque deu uma atualizada aqui no HD Obrigado. interno. Muito bom, excelente. Obrigado. Sim. Então, eu não sei se quiser, tem mais alguma... tem meu contato, a Luciana tem meu contato. À disposição Sim. para qualquer pessoa. Ai, perfeito, Lucas. Então, não sei se tem alguma questão aqui, mais alguma pergunta. Lucas, muito obrigada por participar aqui do grupo, tá? Com nosso bate-papo super descontraído e super rico de informação, de conhecimento, esse compartilhamento da sua experiência de vida, né, profissional com a música. E é isso, você pode contar com a gente aqui. E muito obrigada por seu tempo. Obrigado a vocês. Precioso. Obrigado. Tá bom. Então, um abraço Tchau. a todos, todas.
Então é isso. Parabéns, obrigada pela presença, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tá bom, muito obrigada, Cristian. Obrigada mesmo.